Isso aconteceu quando eu tinha 18 anos. Agora tenho 22 e moro em Curitiba, Paraná. Era meu último ano do ensino médio, mas foi logo quando a pandemia começou. Então, tudo começou a fechar, incluindo minha escola. Apesar de todos deverem ficar em casa e respeitar a quarentena, meu grupo de amigos e eu acabamos saindo mais do que nunca. Não havia muito o que fazer, já que todos os negócios não essenciais estavam fechados. Mas uma coisa sobre mim. Adoro explorar lugares abandonados ou supostamente assombrados. Até hoje ainda faço isso. Não me assusto facilmente. Eu tive algumas experiências com pessoas em situação de rua e até já tive uma arma apontada para mim, mas nada comparado ao quão estranho e assustador foi o que encontrei enquanto explorava um lugar certa noite. Nessa época, comecei a conversar com uma garota com quem eu tinha uma aula no ensino médio. Seu nome era Larissa. Se não fosse por ela confirmar minha história, tenho certeza de que nenhum dos meus amigos teria acreditado em mim. Estávamos namorando na época, e de alguma forma convenci Larissa a explorar o Parque das Araucárias, um parque natural arborizado em Curitiba, às 3 horas da manhã. O parque é relativamente seguro e muito bonito durante o dia, mas à noite pode ser um lugar perigoso. A polícia bloqueia geralmente as entradas para evitar que as pessoas entrem. Em 2016, uma mulher de 24 anos chamada Carolina Silva foi brutalmente assassinada no local. E em 2021, um garoto que explorava a floresta desapareceu misteriosamente. Larissa e eu chegamos ao parque por volta das 3 da manhã. Era super assustador e completamente escuro. As árvores faziam um ótimo trabalho em cobrir qualquer luz da lua. Eu prefiro não usar lanterna porque meus olhos se ajustam melhor à escuridão, e você só consegue ver o que está iluminado pela luz. Além disso, não queria que alguém visse minha luz de longe. Então, mantivemos as lanternas apagadas enquanto explorávamos. Estávamos provavelmente uns 15 a 20 minutos caminhando pela trilha principal. Eu não planejava ficar lá por muito tempo, porque era meio assustador e estranhamente silencioso naquela noite. Conhecia uma trilha secundária que saía da principal e levava de volta ao ponto onde meu carro estava estacionado. Sugeri a Larissa que poderíamos tomar essa trilha, fazendo um círculo completo em vez de voltar pelo mesmo caminho. Ela concordou e começamos a andar pela trilha secundária. Estávamos provavelmente apenas uns 2 minutos na trilha quando, de repente, do nada, um violão começou a tocar. Larissa e eu paramos imediatamente e nos olhamos, tentando entender o que estava acontecendo. Quem quer que estivesse tocando era incrivelmente talentoso, tocando algo que parecia uma melodia folclórica brasileira. Mas, como eu disse antes, não me assusto facilmente. Porém, após cerca de 15 segundos do solo de violão, Larissa começou a tremer de medo à beira de chorar. Ela começou a rezar baixinho, pedindo a Deus para nos proteger. Foi quando percebi a gravidade da situação. Para ser claro, era extremamente difícil identificar de onde o som do violão estava vindo. Parecia estar vindo da direção da trilha principal anterior, que era paralela à nossa posição, com cerca de 30 a 50 metros de floresta entre nós. Mas o som estava ficando mais alto e mais próximo, até parecer que estava bem em cima de nós. Larissa estava tão assustada que mal conseguia pensar direito. Eu sabia que tínhamos que sair dali. Não se preocupe, eu disse, tentando acalmá-la. Vou te tirar daqui. Sugeri que corrêssemos pela trilha secundária para escapar e foi o que fizemos. Começamos a correr o mais rápido possível. Acho que o violão parou de tocar, mas era difícil notar porque eu estava focado em sair dali. Conseguimos correr cerca de 30 metros quando, de repente, ouvimos o farfalhar de arbustos e o arrastar de folhas e galhos. Algo grande atravessou a trilha bem na nossa frente. Poderia ter sido um veado ou algum tipo de animal maior, mas era estranho. Eu quase podia sentir o tamanho do que estava à nossa frente. Não sei se era o vento ou outra coisa, mas não vi nenhuma silhueta ou forma.
O mais estranho foi que não ouvi o som se aproximando ou se afastando. Apenas aquele movimento repentino bem na nossa frente. Sentimos e ouvimos o que quer que fosse correndo pela trilha, e obviamente nos viramos e corremos na direção oposta. Voltamos ao ponto original onde ouvimos o violão, e, como se quem estivesse tocando estivesse esperando por nós, o som recomeçou, dessa vez mais alto e próximo. Era impossível identificar de onde vinha. Parecia nos cercar por todos os lados. Nesse momento, meus instintos de luta ou fuga entraram em ação. Estávamos presos. Tínhamos duas opções. Ou voltávamos pela trilha secundária, onde ouvimos aquele som assustador atravessando nosso caminho, ou retornávamos para a trilha principal, onde o violão e possivelmente alguém nos aguardava. Decidi que a trilha principal seria menos assustadora, já que era mais aberta e pavimentada. Disse a Larissa, que ainda tremia de medo, para corrermos pela trilha principal de volta ao carro. Corremos o mais rápido que pudemos. A adrenalina estava bombando, e conseguimos reduzir uma caminhada de 20 minutos para cerca de 7 ou 8 minutos de corrida. Em algum momento durante a corrida, o som do violão deve ter parado. No caminho de volta passamos por um banheiro químico aleatório, e eu fiquei apavorado, pensando que alguém poderia estar escondido lá dentro. Felizmente, não havia ninguém. Chegamos ao carro, e eu acelerei para longe dali. No dia seguinte, contei a todos os meus amigos sobre o que aconteceu, e pesquisei na internet para ver se alguém já tinha relatado algo parecido. As pessoas afirmam encontrar fantasmas, animais fazendo barulhos assustadores, mas um solo de violão rítmico? Não consegui encontrar nada sobre isso. Talvez eu simplesmente não tenha procurado o suficiente. Tentei pensar em todas as possibilidades. Há algumas casas na borda da floresta, mas elas estão pelo menos a um par de quilômetros de distância, e estávamos bem no meio da mata. Não havia como o som ter viajado tão longe. Estou dizendo, o violão estava claro como água, e eram 3 horas da manhã. Obviamente, nunca descobri quem estava tocando aquele violão ou o que correu na nossa frente. Fico com calafrios toda vez que penso nisso. Parece mais paranormal do que algo tangível. Não sei se era uma pessoa, um fantasma ou o quê. Espero que alguém tenha uma explicação racional. De qualquer forma, nunca mais voltei para aqueles bosques à noite. Ainda exploro muitos lugares assustadores, mas nunca encontrei algo assim novamente.